Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Atos, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Atos, capítulo 6, a partir do versículo de número 8, assim diz a palavra de Deus. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, veja o que diz a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, fala conosco, tem misericórdia de nós, fala a cada um de nós pela Tua palavra. A Tua palavra é suficiente, a Tua palavra é inerrante, a Tua palavra é autoritativa. Por isso, Senhor Deus, vem com a Tua autoridade dirigir a nossa vida, nos direcionar e também alimentar a nossa alma. Possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é o início das acusações colocadas sobre Estevão, da sua acusação, da sua condenação, como também do seu martírio, da sua morte. Nós estamos diante de um texto que é o início da apresentação do primeiro mártir da história da igreja cristã, da igreja primitiva, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O contexto, irmãos, mostra a igreja crescendo, a igreja contando com a simpatia do povo, o número dos discípulos sendo ali acrescentados à igreja de Jerusalém. Havia perseguição por parte do sinédrio, por parte de algumas autoridades religiosas. Satanás também tentou impedir o crescimento da igreja através da hipocrisia e mentira de Ananias e Safira. Houve também um grande moitim da parte do sinédrio, promovido, pelo sinédrio por causa da inveja, que prenderam então os apóstolos. Eles foram então injuriados perante o povo. A gente percebe essa perseguição da parte dos judeus, especialmente dos líderes judeus lá em Jerusalém contra os apóstolos, contra a igreja. Mas quando nós olhamos para esse texto, capítulo 6, a partir do versículo 8, começa então uma perseguição mais enfática, uma perseguição mais cruel, uma perseguição mais aguçada contra a igreja, através aqui especificamente da vida de Estevão. E é justamente nesse episódio, especificamente no capítulo 7, que Estevão, portanto, é morto, ele é apedrejado pela decisão do sinédrio, e é onde acontece então o primeiro mártir, ou seja, o primeiro cristão morto por causa da sua fidelidade
a Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Esse episódio inicia-se aqui no versículo 8 do capítulo de número 6. O contexto, irmãos, do versículo 1 ao versículo 7, Lucas está registrando a murmuração da igreja por causa da divisão entre helenistas e hebreus, a decisão dos apóstolos no versículo 2 ao versículo 4 de não servir à mesa, mas instituir ali homens íntegros, cheios do Espírito Santo, diáconos que pudessem então servir as viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. No versículo número 5 do capítulo 6, a gente vê a aprovação desses homens e do povo. No versículo 6 do capítulo 6, nós percebemos a ordenação, ou seja, há uma imposição de mãos dos apóstolos para com aqueles 7 homens que foram ali ordenados ao diaconato. E no versículo 7 nós percebemos o crescimento da igreja. A igreja crescia com a expansão da palavra, se multiplicava o número dos discípulos e também muitos sacerdotes se convertiam e obedeciam à fé. No versículo 7, portanto, apresenta esse crescimento. No versículo 8, então, Lucas volta para o diácono Estevão, falando sobre a sua vida. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, então, do versículo 9 ao versículo 14, Lucas vai registrar uma grande perseguição contra Estevão. E no versículo 15, então, volta Lucas a tratar de Estevão. Tanto é que alguns estudiosos afirmam que essa perícope que vai do versículo 8 até o versículo 5 é de uma unidade literária, porque ela começa com a glória de Deus sobre a vida de Estevão e termina também com a glória de Deus sobre a vida de Estevão no versículo 8, onde o evangelista Lucas relata que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Então, em meio a essa perseguição que começa contra Estevão aqui no versículo 9, esse texto apresenta a vida deste homem cheio de graça e poder. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Uma vida cheia de graça e poder. Porque o texto está tratando sobre essa graça, esse poder aqui na vida de Estevão, mesmo diante dessa perseguição, que é a parte central aí do texto, do versículo 9 ao versículo de número 14. Uma vida cheia de graça e de poder. Primeiramente, olhemos aqui para a graça. Uma vida cheia da graça de Deus. Veja o que diz o versículo 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olhe para o versículo 15 agora, que é o fechamento. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Lucas aqui, irmãos, está registrando a verdade de que Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Era um homem que possuía a graça de Deus, que tinha essa característica da graça de Deus. Um autor, irmãos, comentando esse texto, ele afirma: graça indica a fonte das virtudes. Graça, aqui na vida de Estevão, indica a fonte de suas virtudes, isto é, o beneplácito de Deus. As qualidades aqui mencionadas são todas resultantes do enchimento gracioso e soberano do Senhor na vida de Estevão. Interessante é que o evangelista Lucas, ele tem prioridade em afirmar essa primeira verdade sobre a vida de Estevão, que ele é um homem cheio da graça de Deus, porque todas as outras verdades, todas as outras características, todas as outras benécias registradas por Lucas sobre a vida de Estevão é resultado primeiramente dessa graça. É consequência primeiramente dessa graça. A graça indica a fonte de todas as outras virtudes na vida de Estevão. E quando a gente olha, portanto, para a igreja ela é abençoada por Deus e ela recebe das
bênçãos do Senhor, e ela caminha de acordo com as virtudes do Evangelho, porque primeiramente ela foi agraciada por Deus, porque primeiramente ela foi alvo da graça de Deus. Isso reflete também a nossa vida particular. A gente é o que é por causa da graça de Deus. A gente caminha de acordo com a vontade do Senhor por causa da graça dele. A gente tem marcas e características que refletem as virtudes do Evangelho, primeiramente por causa da graça do Senhor que nos alcançou. Tudo, irmãos, de bom na nossa vida é fruto da graça de Deus. É por isso que Lucas começa tratando aqui das virtudes sobre a vida de Estevão, falando primeiramente da graça, que ele era o homem cheio da graça, e por esta razão, essa graça reflete essa fonte que indica todas as virtudes da vida desse homem. Nós somos alguma coisa primeiramente por causa da graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos, é uma ação dele primeiramente sobre a nossa vida, vida esta, não é, que nós não merecemos, por causa do nosso pecado, nós somos merecedores da morte. Mas por causa da graça dele, nós temos vida e vida em abundância, que refletem as virtudes do Evangelho. Então, tudo de bom que acontece na vida de Estevão é por causa da graça. Na nossa vida também, do mesmo jeito. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu era garoto, e eu fui perguntar ao meu pastor na época, perguntando para ele sobre quando a gente faz uma coisa boa na vida, será que Deus não olha para a gente e louva, né? Eita, você fez uma coisa boa, né? Será que Deus olha para a gente, então louva as nossas ações, não é? Ou agradece por aquilo que a gente faz de bom? Eu era garoto, pequeno, perguntei isso ao pastor, e o pastor então respondeu para mim dizendo: Otávio, tudo que a gente faz de bom é Deus em nós, e tudo que a gente faz de ruim é a gente, só a gente. Então tudo que acontece de bom, ou tudo que a gente realiza que é bom, boa obra, é Deus em nós. Agora, aquilo que a gente faz de ruim, coisas erradas, aí é a nossa natureza. Eu disse para ele: mas pastor, é isso mesmo, certeza, porque não é a gente que faz coisas boas? Aí ele disse para mim: veja, você só faz coisas boas porque o Espírito de Deus está sobre você. E Paulo fala isso, que tanto o querer como o realizar vem de quem? Vem de Deus. Lucas, portanto, começa tratando sobre a graça. Ele é um homem cheio da graça. Por essa razão, todas as virtudes é fruto dessa graça. Da mesma forma na nossa vida, irmãos, nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos do favor dele. Nós queremos ter uma vida virtuosa, uma vida que o glorifique, uma vida bem-sucedida à luz do Evangelho. Se queremos progredir no reino de Deus, queremos avançar no reino do Senhor, se queremos aprender e continuar aprendendo, se queremos progredir como homem, como mulher, como servos e servas do Senhor, isso é um resultado da graça do Senhor na nossa vida. Aquilo que a gente realiza deve ser, irmãos, de acordo com a graça, deve ser um resultado da graça, deve ser pela força da graça de Deus. E Paulo fala sobre isso, escrevendo a sua carta aos Coríntios, que aquilo que ele realizou, que aquilo que ele operou, que aquilo que ele falou, foi tudo obra da graça do Senhor na vida dele. Talvez você diga: pastor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo realizar aquilo, eu não consigo progredir, eu queria ser um servo assim, uma serva desse jeito. Eu olho para a minha vida e eu digo: eu queria fazer algo mais. E aí eu digo para você, firmado na palavra de Deus, você precisa olhar para a graça dele. Por você mesmo você não consegue, por mim mesmo não consigo, nós não conseguiremos jamais. Mas quando a gente, irmão, se dobra diante de Deus, quando a gente procura a graça dele, quando a gente procura o favor dele, quando a gente diz para ele: Senhor, eu não consigo, eu não sou merecedor, eu não tenho capacidade, mas se o Senhor operar em mim eu consigo, se o Senhor viver em mim, operar em mim através da tua vida, eu vou progredir, eu vou avançar. Então, quando a gente depende do favor dele, aí sim, irmãos, todos os outros resultados
eles são apresentados como consequência da graça do Senhor sobre a nossa vida. Uma vida cheia da graça de Deus é uma vida que nós almejamos. Segunda verdade, uma vida cheia do poder de Deus. Uma vida cheia do poder de Deus. Veja o que diz o texto ainda, a parte final aí do versículo 8. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por quê? Porque era cheio do poder. Estevão, cheio da graça e poder. Estevão, cheio da graça e poder. Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres e muitos sinais entre o povo. Ele falava, ele fazia, pregava, e a sua pregação e a sua obra era uma demonstração do poder de Deus. Suas palavras eram irresistíveis, porque havia poder concedido por Deus em suas palavras. Não apenas os milagres e prodígios revelavam esse poder, mas também a sua pregação. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sem sombra de dúvida, irmãos, esse poder é o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, revestindo aquela igreja de poder, para que a igreja pudesse testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. Estevão aqui está testemunhando, está pregando, está falando com o poder do Espírito Santo, de tal modo que os seus opositores não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Quem são esses homens que não podiam resistir à sabedoria e à pregação cheia do poder do Espírito Santo? Olha aí o versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sereneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Essa sinagoga chamada dos libertos era uma sinagoga conhecida no primeiro século como uma sinagoga de doutores da lei, de grandes doutores da lei de Moisés, conhecedores do texto hebraico, da Torá. Eles eram famosos. Depois, irmãos, Lucas registra aqui os alexandrinos, que logo depois do primeiro século se tornou uma escola de interpretação alegórica do Antigo Testamento. Então era uma escola de pregadores, né, de mestres da lei, bastante famosa, conhecida essa escola naquela época. Ou seja, estavam ali alguns professores, mestres, doutores do Antigo Testamento, discutindo com Estevão, tentando retrucar, rebater, desconstruir o argumento e a pregação de Estevão. No entanto, esses doutores não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Por quê? Porque o Espírito Santo estava falando por meio deste diácono chamado Estevão. A pregação de Estevão era uma pregação coerente, ou seja, de sabedoria, havia unidade lógica, havia teologia divina no que ele falava, havia verdade irrefutável naquilo que ele falava, como também havia demonstração do poder do Espírito Santo naquilo que ele falava, naquilo que ele pregava, de tal modo que os ouvintes não podiam retrucar, não podiam lhe resistir. Qual é a fonte? É o Espírito Santo. Ele falava, irmãos, assim, porque ele era cheio do poder do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer isso,
que a pregação e a nossa evangelização, ela é eficaz, não por causa da nossa oratória, não por causa do nosso conhecimento bíblico, não por causa da nossa formação teológica, muito menos por causa da nossa denominação ou confissão de fé. Mas a nossa pregação e a nossa evangelização, ela é eficaz por causa do poder do Espírito Santo, que usa as palavras para chamar pecadores ao arrependimento. Para chamar pecadores ao arrependimento. E para testemunhar do juízo de Deus para aqueles que não se arrependem. Quem concede poder à pregação não é o texto, mas é o Espírito Santo. Há um autor chamado Bavinck, que escreveu uma dogmática reformada. Ele afirma que a pregação é a chamada externa, onde as pessoas podem ouvir e rejeitar. Mas há uma chamada interna do Espírito Santo, que é o poder do Espírito, que vai mediante a pregação, e esse poder então é inquestionável. As pessoas não podem rejeitar, as pessoas não podem resistir, as pessoas não podem dizer contra, porque no coração há essa convicção, essa certeza, o que ele fala vem do Espírito. Diz o texto, não podiam resistir à sabedoria, não tinham o que falar, eles se calam. E quando não há argumento, há o quê? Há perseguição. Quando não há argumento, há gritaria. Quando não há argumento, há então barulho, perseguição. E aqui é onde entram algumas aplicações, irmãos. A perseguição também chega sobre a vida daqueles que estão cheios da graça e poder. Porque veja o que diz o texto. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Discutiam. Então, a primeira menção aqui dessa perseguição no texto, essa discussão. Eles não estão para aprender, eles não estão para refletir, eles não estão para meditar, mas eles estão para o quê? Discutir. Discutiam com Estevão. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. No entanto, diz o texto que eles discutiam. Eles discutiam. Segundo, há aqui uma difamação. Porque veja o que diz o versículo 11. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Há aqui uma difamação. Aquelas autoridades subornaram homens, compraram algumas pessoas para que difamassem Estevão, dizendo que ele estava falando contra Moisés e até mesmo contra Deus. Homens que foram comprados estavam ali diante do povo dizendo: esse homem aí está falando contra Moisés, sobretudo, ele está falando contra Deus. Homens que foram subornados, comprados por aquelas autoridades, ou seja, há aqui uma difamação contra a vida de Estevão. E veja o que diz o versículo 12: sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Então eles estavam difamando não apenas dentro daquela classe judaica, mas eles falavam contra Estevão para o povo. Como é que começa o versículo 12? Sublevaram o povo. Há um autor chamado Paulo Anglada. Ele foi um pastor presbiteriano, hoje já está na glória, mas um homem dedicado ao estudo do Novo Testamento. Ele, comentando esse versículo 12, ele diz: sublevaram. Eles deram início a uma onda de boatos, calúnias
e difamações contra Estevão, na tentativa de comprometerem o apoio popular que os discípulos de Cristo haviam alcançado. Eles deram início a uma onda de boatos, calúnias, difamações contra Estevão, na tentativa de comprometerem o apoio popular que os discípulos de Cristo haviam alcançado. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas. Eles discutem, eles difamam, eles levam o povo a pensarem mal de Estevão. Começa uma onda de boatos, calúnias e difamações, e há também uma violência, porque o texto termina no versículo 12: o arrebataram, levando ao sinédrio. Esse termo aqui, o arrebataram, é um termo utilizado no grego para não é algo carinhoso, mas é algo forçado, é algo com violência. Pegaram ele violentamente e levaram ele ao sinédrio. Então veja, a construção da narrativa sugere essa violência, essa força contra a vida de Estevão. Arrebataram e levaram então ele ao sinédrio. E por fim, irmãos, há aqui nessa perseguição mentiras contra a vida de Estevão. Veja o que diz ainda o versículo 13: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Testemunhas falsas, anunciando mentiras contra a vida de Estevão. Veja, a igreja está crescendo, a igreja está progredindo, justamente no versículo 7 do capítulo 6. Um homem cheio da graça de Deus e do poder fala, prega. Estevão, o diácono Estevão. E então eles não conseguem parar de nenhum jeito a igreja, e aí eles tentam parar a igreja, discutindo com Estevão, difamando ele, levando uma onda de boatos, calúnias e difamações contra a vida dele, com violência e agora com mentiras. Imagine para um homem que prega o evangelho de Deus ser taxado de alguém que fala contra Deus. Imagine um homem que prega o evangelho de Cristo ser taxado pelas pessoas que fala contra Deus, mentiras sobre Deus, e que vai contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Eles inventaram mentiras contra a vida de Estevão. Suborno, falsidade, testemunhas falsas, difamações, calúnias, boatos, para todo o povo, tentando abafar a igreja, tentando destruir a vida daquele homem. A campanha difamatória que empreenderam certamente foi bem sucedida. A campanha de boatos falsos contra a vida de Estevão, certamente aqui no texto foi bem sucedido, pois por meio dessa campanha conseguiram fazer com que Estevão fosse apedrejado até a morte no capítulo 7. E levantaram uma grande onda de perseguição contra a comunidade cristã, obrigando muitos discípulos de Cristo a fugirem para outras cidades, no capítulo de número 8. Isso não deve nos surpreender. João Calvino, o reformador de Genebra, ele afirmou, comentando o texto: assim que o poder e a graça do Espírito se manifestam, imediatamente a fúria de Satanás é provocada. Assim que o poder e a graça do Espírito se manifestam, imediatamente a fúria de Satanás é provocada. Mais à frente nós vamos perceber que esse homem cheio do poder da graça,
ele foi apedrejado. Houve perseguição. No entanto, ainda assim, o plano de Deus continua progredindo, porque Deus usou até mesmo essa perseguição para fazer com que o povo pregasse o evangelho, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia e Samaria. A gente olha para esse texto e a gente percebe que mesmo em meio à perseguição, um homem ou uma mulher cheia do poder e da graça de Deus é um homem e uma mulher que reflete a presença do Senhor. Porque veja o que diz o texto, versículo 14: porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Ou seja, Estevão, mesmo diante daquela perseguição, estava refletindo a glória de Cristo, a presença do Cristo, a presença do Senhor. Um texto semelhante a esse é o texto quando Moisés, ele está na presença de Deus, quando recebe a tábua da lei e diz que Moisés descia do monte e o seu rosto brilhava, porque estava na presença de Deus. Em Êxodo capítulo 34, versículo 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, assim quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Estevão aqui, irmãos, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, pregando a palavra, os seus opositores não podendo lhe resistir. Então seus opositores difamam ele, caluniam, começa uma onda de boatos sobre a sua vida, provocada por esses invejosos, violência, mentiras, mas mesmo assim, o texto aqui termina dizendo que o seu rosto brilhava. O seu rosto como fosse um rosto de anjo, porque ele refletia a presença de Cristo na vida dele. Ou seja, o mundo pode se levantar contra a igreja, as perseguições podem se levantar contra nós, as adversidades podem surgir diante de você, mas jamais o Senhor estará longe da sua vida, jamais Ele nos abandonará, jamais Ele nos faltará. Assim como a glória dele, a presença dele estava sobre a vida de Estevão, assim também Deus está sobre a nossa vida, assim também Deus está em nossa vida, está no nosso meio, está nessa igreja. E a minha oração, a nossa oração é que a cada dia a presença de Cristo, refletida pela sua palavra, pelo seu evangelho, possa resplandecer aqui neste lugar, a fim de que as pessoas contemplem a glória de Cristo pela pregação do evangelho da sua palavra. Essa tem sido a nossa oração. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.